Olá, sou Regina Beatriz Tavares da Silva, advogada, presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADFAS, e também tenho uma atividade acadêmica, leciono e, claro, estou diante deste ramo, né, que escolhi, profissional, sempre muito atenta aos problemas sociais. E neste programa nós vamos falar exatamente sobre os moradores de rua, ou seja, nós vamos falar sobre essa população sofrida que mora na rua. E nesses tempos em que temos muito frio, um inverno rigoroso, claro está que o sofrimento aumenta, né? E o direito, o ordenamento jurídico, ordenamento legal, que traz uma série de normas importantes para que o Poder Executivo cumpra os seus deveres e, cumprindo os seus deveres, possa então proteger os pobres moradores de rua, né? Digo pobres não no sentido financeiro, mas exatamente desta situação sem dignidade em que essas pessoas passam a morar pelas mais diversas razões. Então nós vamos examinar um pouco da motivação, estatisticamente, qual é a motivação que leva as pessoas a morarem nas ruas, né? Nós vamos falar um pouco sobre o ordenamento legal, desde a Constituição Federal até a legislação ordinária ou infraconstitucional. Vamos então trazer alguns dados, né, relevantes de como, né, o direito busca proteger essas pessoas, eu digo direito no sentido do ordenamento jurídico, repito, e também algumas novidades que estamos sabendo, estão acontecendo em São Paulo, como São Paulo capital, como medidas que estão sendo tomadas pela Prefeitura de São Paulo. Pois bem, há várias estatísticas, inúmeras estatísticas, segundo as quais, em termos de censo de população de rua na cidade de São Paulo, o número aumenta imensamente, né? Vem aumentando vertiginosamente, né? No ano de 2000, 8.706. No ano de 2009, 13.666. Em 2015, 15.905. Em 2016, ainda não há este levantamento, este censo. Então, até a taxa média anual de crescimento é de 82%, sendo homens, ou seja, homens, a maior parte dos moradores de rua é constituída pelo sexo masculino, 82% dos moradores de rua na capital de São Paulo é constituída por homens, por mulheres, 14,6% e 3,4% não identificados, isto no ano de 2015. Portanto, além desse crescimento vertiginoso, de 8.706 moradores de rua em 2000, 15.905 em 2015, um salto de 2009 para 2015 de 13 mil para 15 mil, ou quase 16 mil, nós vemos que a maior parte desses moradores é constituída por pessoas do sexo masculino ou do gênero masculino, né? E também há estudos sobre os distritos com maiores porcentagens dos moradores de rua. Então, nós temos aqui, nesse censo, né, de 2015, começando, claro, podem imaginar, né, quem conhece São Paulo, pela Sé, né? A Sé com 52,7%, Moca com 11,5%, Lapa com 5,6%, Santana e Tucuruvi 3,7%, Pinheiros 2,9%, Santo Amaro 2,7%, Vila Mariana 2%, Jabaquara 1,9%, Vila Maria, Vila Guilherme 1,6%, Capela do Socorro 1,3%, Freguesia do Ó 1,3%, Ipiranga 1,3% e outros 11,5% para completar, obviamente, a totalidade dessa pesquisa. Então,
Efetivamente é bastante grave a situação, né? Não só na Sé, claro, onde se concentra a maior parte dos moradores de rua, mas também em outros bairros. Eu que sou moradora aqui do Paraíso da Vila Mariana, eu posso dizer que efetivamente, olhando, né, esta pesquisa, vejo que, e frequento muito a Sé, por razões da minha própria profissão, frequento o fórum, frequento o tribunal, eu posso dizer que efetivamente parece que essa pesquisa está correta, porque aqui na Vila Mariana nós temos e Paraíso temos realmente um grande número de moradores, e interessantes, né? Moradores que são, muitos deles, os mesmos. São praticamente nossos vizinhos, né? Porque nós passamos pelas ruas, eu acho que nos outros bairros acontece o mesmo, salvo na Sé, onde existe um contingente maior, passamos pela rua e sabemos que são exatamente aquelas pessoas. E eu sempre me indaguei, indaguei a mim mesma, né? Mas por que essas pessoas chegam neste estado de miserabilidade? Miserabilidade tal que os leva a morarem na rua em condições inóspitas, em condições indignas. Né? Não pode ser por prazer, não pode ser por vontade, não pode ser por satisfação, isto claro que não, né? Todos nós imaginamos que não. Então, eu fui estudar as razões, né, que também estatisticamente estão sendo levantadas a respeito desta situação. Né? E aí, nós temos os seguintes fatores que impõem a situação de rua, interessante, né? Que levam à situação de rua, mas acaba sendo uma imposição, né? Primeiramente, o desemprego, a falta de renda. Mas logo a seguir, vêm os problemas familiares. Antes de ver essa pesquisa, eu pensava, bem, desemprego, sem dúvida, e problemas de saúde, deficiências mentais. Até colocava as deficiências mentais acima, né, do desemprego e da falta de renda, mas não, vejam que interessante. Desemprego, falta de renda em primeiro lugar. Segundo lugar, problemas familiares. Em segundo lugar, problemas familiares. As pessoas saem de suas casas por desentendimentos, por conflitos, por desajustes, uso de álcool e o não acolhimento da família, quando a pessoa é alcoólica, uso de drogas e o não acolhimento da família quando a pessoa é adicta, né? Ou seja, utiliza-se de drogas, e outros problemas familiares em que muitas vezes não são ocasionados ou pelo álcool ou pela droga, né? Aliás, não se sabe se é o álcool e a droga que ocasionam o problema familiar ou se é um problema familiar que ocasiona o uso do álcool e da droga, né? Então, mas interessante isto, né? Como é importante cuidar da família, como é importante, né, buscar nas relações de família o melhor entendimento, o apoio, porque essas pessoas, obviamente, né, já sem o apoio da família, né, alcoólicas, adictas, ou não alcoólicas ou não adictas, podem imaginar o sofrimento, né? O sofrimento destas pessoas. Depois, em terceiro plano, é que vêm as causas referentes aos problemas de saúde, que são as deficiências mentais. E, em quarto plano, os fatores ligados a desastres como inundações e secas, ou seja, a perda da moradia. A perda da moradia que leva as pessoas a morarem nas ruas, né? Portanto, isso é um dado relevante. A fonte deste dado é a Arquidiocese de São Paulo, que está fazendo um belíssimo trabalho a respeito deste necessário acolhimento e de medidas que precisam ser buscadas pelo Poder Executivo, não só buscadas, mas implementadas e racionalmente implementadas, para que se tornem eficazes e que efetivamente eliminem este problema. Porque o problema é social, incomoda a sociedade, sem dúvida nenhuma, incomoda a sociedade, né? Ir à padaria e passar por um morador de rua, que está mal cheiroso, que é uma pessoa que pode falar alguma coisa desagradável, né? Mas a principal preocupação deve ser em relação ao morador de rua, deve ser em relação àquela pessoa que, pela Constituição Federal, pela lei maior do Brasil,
merece toda a proteção da sua dignidade. Dignidade é cláusula geral de tutela da personalidade, é um dos fundamentos principais da República Federativa do Brasil. Está no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal Brasileira. Todos têm direito e merecem a proteção da sua dignidade. Então, dignidade, cláusula geral, né? Dignidade, vida, dignidade, integridade física, dignidade, integridade psíquica, dignidade, condições, né, que propiciem na vivência do ser humano, da pessoa humana, né, vida, integridade física, integridade psíquica. Existem outros direitos da personalidade e que estão ali dentro deste grande guarda-chuva que é a dignidade, como liberdade, como honra, e honra, muito importante também, como está a autoestima de uma pessoa que mora na rua. Honra envolve reputação social e envolve autoestima, envolve consideração própria. Como está a consideração própria desta pessoa que mora na rua? A zero. Evidentemente, a zero, né? O bem-querer por si, né? Por si mesmo, essa é a autoestima. E a reputação social? Evidentemente, péssima, né? Então, vejam como esta dignidade, que é uma cláusula geral de tutela da personalidade, que é protegida pela Constituição Federal, como um princípio fundamental, como um dos fundamentos principais da República Federativa do Brasil, está sendo este princípio extremamente violado pela permissão, aspas, que está sendo dada digamos assim, a toda a sociedade e especialmente ao Poder Executivo, de não tomar medidas eficazes na proteção dessas pessoas. A lei é ótima, a Constituição Federal é excelente, a legislação infraconstitucional é magnífica. As legislações estaduais, inclusive do nosso estado de São Paulo, são muito boas. As legislações municipais também. Há falhas, claro, evidente, em todas as legislações, mas em geral são muito boas. O reclamo que eu faço não é da lei. O reclamo que eu faço e a cobrança, né, que eu acho que toda a sociedade deveria fazer, é exatamente da aplicação da lei. E quem aplica a lei? No caso dos moradores de rua, é o Poder Executivo. E claro, nós vamos falar também aqui um pouquinho depois do Poder Judiciário e do Ministério Público. Tá? Mas, de qualquer maneira, a aplicação imediata, no caso, é do Poder Executivo. Né? Então, dentro disto, né, nós temos a Constituição Federal, como eu disse, né, essa lei maior, né, essa lei maior que estabelece como fundamento da República Federativa do Brasil, deste Estado democrático de direito, a dignidade da pessoa humana. Né? E temos, então, uma lei que deveria ser cumprida na sua mais ampla expressão. E aí não poderiam existir moradores de rua. Claro que não. E existem, e como se vê, aumentam. E como se vê, recentemente, inclusive em São Paulo, morreram 5, parece que foram 5, né? Se não mais, por causa do frio. Bem, esses moradores de rua formam um grupo populacional efetivamente heterogêneo, que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares fragilizados ou rompidos e a inexistência de moradia convencional regular. Né? Então eles vão a logradouros públicos, áreas degradadas, né, como prédios abandonados, né, que tenham algum espaço de moradia e de sustento de forma temporária ou permanente, né, e por vezes vão às unidades de serviços de acolhimento para pernoite temporária ou moradia provisória. Pois bem, então por que eu digo por vezes, né? Porque já há estudos, há análises em que esses moradores de rua, se vê, eles não aceitam os abrigos.
eles não aceitam os abrigos. Mas por que será que eles não aceitam os abrigos? Eles não aceitam os abrigos porque são deficientes mentais? Já vimos que não. A maior parte dos moradores de rua não é deficiente mental. Não é. Então, não aceitariam os abrigos por quê? Recente noticiário na mídia, agora, né, do dia 29, 28, 29, portanto bem recente deste mês de junho, noticiou que a inaceitabilidade se dava, ou se dá, por força de higiene, né, troca de cobertores, né, condições que dentro do abrigo muitas vezes não são totalmente salubres, né, e eu vou mais longe. Acho que o grande problema está numa falta de estrutura com profissionais habilitados, e o Estado e a Prefeitura, enfim, e todo o poder público, há muitos funcionários públicos nas áreas da psicologia, nas áreas da assistência social e da psiquiatria, né, que pudessem efetivamente ajudar estas pessoas, cuidar destas pessoas, em cumprimento daquele princípio, daquele fundamento da República Federativa do Brasil, que é a proteção da dignidade da pessoa humana. O que adianta, né, proteger a pessoa com um abrigo temporário à noite? Foram montadas tendas. O prefeito de São Paulo, doutor Haddad, resolveu montar tendas de acolhimento em algumas regiões, aqui, alguns bairros aqui de São Paulo. Parece que são 2, salvo equívoco. Uma parece que é no Anhangabaú. A procura foi mínima. A procura foi mínima. E aí eu ouvi uma declaração do senhor prefeito dizendo o seguinte: a procura foi mínima porque, como houve na mídia uma divulgação pela qual a Guarda Civil não poderia levar à força moradores de rua, que a Guarda Civil estaria exacerbando, né, extrapolando, né, os seus poderes, né, então os moradores de rua não foram. Desculpe, senhor prefeito, desculpe. É evidente que não existe um trabalho todo de, já nos abrigos tradicionais, um trabalho bem feito, um trabalho de acolhimento, um trabalho que efetivamente leva essas pessoas a um tratamento psicológico, quando há deficiência mental, a um tratamento psiquiátrico. Saibam, somente, acabei de ouvir de um médico que trabalha exatamente nessa área psiquiátrica e trabalha, obviamente, recebendo também moradores de rua. Sabe quando os moradores de rua vão para o hospital psiquiátrico? Quando eles surtam. Espera-se que eles surtam para que eles possam receber tratamento psiquiátrico. Não, está errado. Tem que evitar o surto, tem que evitar que isso aconteça. É preciso antes cuidar, antes zelar. É difícil, é dificílimo, é um desafio, mas é claro, a Prefeitura de São Paulo, como todas as prefeituras do Brasil, como todos os governos estaduais, como, obviamente, o Poder Executivo Federal, vencem desafios e tem que vencer desafios minuto a minuto. Faz parte disto, da atividade que escolheram o seu prefeito, o seu governador, o seu presidente da República, né? E todas as equipes que trabalham no Poder Executivo, nas mais variadas funções. É um desafio que tem que ser efetivamente enfrentado e não simplesmente montar tenda. Né? Claro, tenda, muito bom, iniciativa boa. Ali tem, portanto, camas, parece, pelas imagens que saíram, com mais higiene também, são novinhas, né? Melhores condições estruturais, né, da estrutura, né, do local. Né? Mas não é só isto, porque o morador de rua está ali, ele dorme ali, vamos dizer que as tendas sejam, digamos assim, mais divulgadas, e essa ideia, digamos, que eu tenho aqui, ou que foi passada pela mídia, seja vencida, e eles comecem, até pela necessidade do frio, a procurarem mais estas tendas. Né? Eles vão para as tendas ou vão para os abrigos e saem. Claro. Inclusive a tenda é um abrigo temporário, noturno. Né? Saem, voltam para a rua. Né? E aí, passou o frio, eles vão ficar na rua novamente. Eles não irão para tendas ou abrigos. E por que eles preferem a rua? Por que eles preferem a rua? Pois se no abrigo eles não têm nada melhor do que têm na rua, eles vão fazer no abrigo o quê?
Isso é do ser humano. Eu mudo de casa, se for, e tiver, obviamente, condições de mudar, se for para ir para uma melhor casa. No sentido figurativo da expressão, por óbvio, né? Então, acolhimento sim, acolhimento é essencial com profissionais habilitados e não esperar que estas pessoas surtem para terem atendimento psiquiátrico. Porque daí, quando elas surtam, elas vão ter atendimento psiquiátrico, por quê? Porque daí o cuidado não é com a pessoa, é com a sociedade. É o risco que esta pessoa estará trazendo à sociedade. Mas a primeira preocupação deveria ser com a pessoa moradora de rua. Bem, interessante, né? Mais uma pesquisa de 2008, mais uma pesquisa que pode nos ajudar, eu acho que não está muito longe disso agora neste nosso ano, né, de 2016. A população de rua é composta em grande parte por trabalhadores que exercem alguma atividade remunerada. Apenas 15,7% pedem dinheiro como principal meio para a sobrevivência. Né? Hoje em dia a gente poderia trabalhar com esta ideia, mas no seguinte sentido, né? A grande parte é composta por pessoas que tinham emprego, né? E que não têm mais, né? Então, e obviamente pedem dinheiro, né? Porque será o único meio de sobrevivência. Eu vi na mídia recentemente um depoimento de um casal com filhos que nem moram na rua. Eles moram num quartinho fechado, né, sem janela, né, eles têm onde dormir nesse quartinho. Mas por que eles saem para a rua todo dia? Porque eles precisam comer. As crianças precisam comer. Então eles nem são moradores de rua, eles não passam a noite na rua, né? Mas eles precisam comer. Por quê? Porque está desempregado, ele está desempregado, ela está desempregada e precisa dar comida aos filhos e eles precisam comer. Então, hoje, o problema maior em 2016, com esta crise econômica que vivemos, com a crise do desemprego decorrente desta crise econômica que vivenciamos, obviamente está efetivamente, como a Arquidiocese de São Paulo trabalhou, pesquisou e fez esta estatística, em termos de desemprego, né? O desemprego hoje é o maior problema, é o que mais leva a essa situação. Bem, nós temos que olhar para esta política nacional de inclusão social da população em situação de rua com uma interdisciplinaridade, ou seja, há uma heterogeneidade, a expressão é difícil, e multiplicidade de indivíduos que compõem as ações para a denominada população em situação de rua. É de grande importância perceber que essas intersecções entre a política, com os variados planos, políticas e marcos legais, é de extrema relevância. Por quê? Porque, como eu disse, nós temos no direito muitas leis, uma lei maior, a Constituição Federal. Nós temos depois a legislação infraconstitucional, que é a lei federal, que vigora para todas as pessoas e em todos os estados do Brasil. Então, primeiro Constituição, depois legislação ordinária, que vigora em todos os estados brasileiros e também, obviamente, no Distrito Federal, todas as unidades, né, da Federação Brasileira. Depois nós temos as leis estaduais e depois nós temos as leis municipais. Muito bem. Não exatamente nessa ordem hierárquica, né? Constituição, legislação federal, sim, né? Depois vem aqui a legislação estadual e a legislação municipal. Muito bem. Dentro disto, né, na legislação federal, portanto, para todas as unidades federativas do Brasil, para todos os estados brasileiros, existem dois estatutos de extrema importância, né? O Estatuto do Idoso e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu vou falar um pouco dessa faixa populacional agora, daquele que tem até 18 anos e é morador de rua, e daquele que tem mais de 60 anos e é morador de rua, ou seja, criança e adolescente, de 0 a 18 anos, de 0 a 12, criança, de 12 a 18, adolescente, protegido pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e com mais de 60 anos, protegido também, né,
no caso pelo Estatuto do Idoso. Bem, dentro desta ideia ainda, né, em que nós vamos chegar no ECA e no Estatuto do Idoso, né, a Constituição Federal prevê explicitamente a assistência aos desamparados como direito social. É o artigo 6º da Constituição Federal que diz: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma da Constituição. Claro que, além do que está, né, estava ali na tela marcado em tom vermelho, né, ou seja, a assistência aos desamparados, nós vemos que esses direitos sociais, eles abarcam a saúde, que obviamente esses moradores de rua não têm a saúde cuidada, a alimentação, que obviamente esses moradores de rua não têm, não são bem alimentados, né? Trabalho, que esses moradores de rua, né, como sabemos, não têm, a moradia, que esses moradores não têm, o transporte, que esses moradores não têm, o lazer, que também não tem, né? A segurança, que obviamente não tem, né? Previdência social, imagina-se que não tem, né? E proteção à maternidade e à infância, que também, obviamente, não existe, né? Nós vemos grávidas, às vezes, como moradores de rua, aí o meu coração corta, né? Porque realmente, né, essa situação, então, é de chorar, né? Para não dizer outra coisa. Pois bem, como eu dizia, né, aqui sobre esta legislação, né, esta política nacional para a população em situação de rua, né, ela vem de um decreto, que é o decreto 7.053 de 2009, pelo qual considera-se população em situação de rua esse grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. Então, pobreza extrema, sabemos, cada vez maior, com o desemprego, né? Esperamos que um dia, né, o nosso país consiga superar todos os problemas que foram causados e que todos nós conhecemos, né, pela falta de governo federal anterior, né? Vai haver uma solução, mas enquanto não há, né? Vamos falar um pouco, então, desses vínculos familiares interrompidos, porque, é claro, né, nós temos o dever do Estado, sem dúvida, né, como já falamos, de proteger, de amparar, preferencialmente de mudar a configuração destes abrigos, né, ou mesmo destas tendas, porque até numa tenda pode haver um atendimento acolhedor de um psicólogo, né, de um assistente social, e não só cama e comida, né? Alimentação é importante? Claro, mas a alimentação emocional, nesses casos, ela talvez seja mais importante do que o alimento propriamente dito, né? Só para retomar um pouquinho aquela lembrança, né, de como esse sistema de abrigos deve mudar. Mas vamos falar então um pouco, né, dessas obrigações familiares, dos vínculos familiares interrompidos, né? E que, como muitas vezes os familiares são negligentes, né, em termos de, por exemplo, criança e adolescente, portanto, menor de idade e que está em situação de risco, né? Voltando mais uma vez à lei maior, à Constituição Federal, a Constituição Federal diz que é dever da família, desculpem. Voltando à Constituição Federal, nós temos aqui no artigo 227 a seguinte regra: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
a liberdade, a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, conclui-se que a proteção da criança e do adolescente, ela existe na seguinte ordem. Primeiramente, é um dever da família, que é o primeiro ali citado por esse artigo 227, seus pais ou responsáveis. Depois vem da sociedade, por meio, por exemplo, do Conselho Tutelar, que é um órgão da sociedade responsável pela proteção da criança e do adolescente, os conhecidos conselhos tutelares. E depois do Estado, que atua por meio do Poder Executivo, através de políticas públicas, cuja prioridade deverá ser dada à criança e ao adolescente. Então, bem, vamos retificar. Do Estado, que atua por meio do Poder Executivo, através de políticas públicas, cuja prioridade deveria ser dada à criança e ao adolescente, pelo princípio da prioridade dos elevados interesses, bem-estar da criança e do adolescente, do menor de 18 anos de idade, conforme estabelece o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos seus artigos 4º e 6º. Vamos falar agora do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata a lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Ora, basta andar na Praça da Sé, na Praça João Mendes, hoje menos, né? Mas ainda. Ali no centro da cidade, especialmente no entorno da Sé, né? Além, obviamente, da triste Cracolândia, para que se tenha, né, a seguinte, ou para que se chegue à seguinte conclusão. O ECA está sendo cumprido? Não. Claro que não. Poderia existir, diante daquela lei, constitucional, da lei maior, e diante do que eu estou aqui mostrando do Estatuto da Criança e do Adolescente e da própria Constituição Federal, no seu artigo 227, poderia existir menor morador de rua, criança ou adolescente morador de rua e utilizando crack? Não. Claro que não. Voltando ao ECA, o artigo 19 diz o seguinte: é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família. Então, qual é onde está o primeiro responsável pela criança e pelo adolescente? É a família. Mas quando a família não tem condições de oferecer essa proteção, porque também é uma família que está absolutamente desmoronada, desregrada, sem nenhuma educação, sem nenhuma forma de tratamento, repito, no âmbito psiquiátrico, no âmbito emocional, no âmbito social, né? Nós teremos, obviamente, né, um direito da criança de ser protegido pela família, por seus pais ou por seus responsáveis, mas não há como estes pais ou responsáveis cumprirem esse dever de cuidarem dos seus filhos, né? Então, obviamente, voltamos ao Estado. Claro que sim. E também no que se refere ao idoso, né? Também no que se refere ao idoso, que é aquele que está protegido, como eu dizia há pouco, pelo Estatuto do Idoso. Segundo o Estatuto do Idoso, que é esta Lei 10.741 de 2003, o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe, por lei
ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Bem, o Estatuto do Idoso também contém aquela mesma ordenação, né, que eu comentei sobre o ECA em relação à criança, ao menor de idade, e no seu artigo 3º, dispõe o seguinte: é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Utilizando-se daquela mesma interpretação de que falamos a respeito do ECA, agora olhando para o idoso, nós temos que a proteção do idoso, ela deve ocorrer na seguinte ordem: primeiramente a família, ou seja, os filhos do idoso, né, que têm que proteger a pessoa idosa, é obrigação dos descendentes dos filhos do idoso protegerem a pessoa idosa. E depois vem o poder público, portanto, obviamente, o poder executivo. E vimos que no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, diante de todas essas políticas públicas, o Conselho Tutelar, né, ele tem esta função, né, como, digamos assim, dentro desta função social, né, de proteger as crianças, né, e o Estado também. Né. Em relação ao idoso, não existem conselhos tutelares. Né. Então, o idoso já perde, né, um ponto, né, digamos assim, né, porque pelo menos a criança tem a família, o conselho tutelar e, obviamente, o poder público. Né? O idoso tem a família, né? Ele deveria ter, sim, a sociedade, conforme o próprio Estatuto do Idoso. Repito, o artigo 3º diz que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. Ele deveria, portanto, ter ali também algum conselho que pudesse proteger o idoso, mas não tem, né? Ainda não existe propriamente uma criação, a não ser, obviamente, no âmbito privado, né? Das ONGs, que fazem trabalhos magníficos, das igrejas, como é o caso da Arquidiocese de São Paulo. Né? Sim, mas eu estou falando de poder público. Poder público, né? E poder executivo. Né? Então, vem família e vem poder público. Né? E daí é dito assim, mas... O morador de rua, ele não quer ir para o abrigo, ele foge do abrigo, ele por mais que seja recomendado a ficar no abrigo, até para algum tratamento de saúde, né, eventual, né, ou então até, enfim, precisando de um atendimento ambulatorial, né, ou mesmo hospitalar, ele se recusa a receber esse tratamento, né, mas o idoso, ele tem do Estatuto do Idoso uma proteção especial. Com mais de 60 anos, né, a proteção dele é equivalente à da criança e à do adolescente. Ele merece o mesmo nível de proteção. Então, medidas deveriam ser tomadas, sim, para uma melhor proteção ao idoso, né, pela fragilidade que a idade causa. Porque 60 anos, nós havemos de pensar, bom, é uma idade em que a pessoa ainda é relativamente jovem. Depende da vida que esta pessoa teve, né? Porque 60 anos para uma pessoa sofrida, uma pessoa que não teve condições de vida adequadas, ele efetivamente é uma pessoa já fragilizada, né? E é essa fragilidade que levou ao Estatuto do Idoso, o Poder Legislativo Federal aprovar o Estatuto do Idoso, e o que se espera é que este idoso também receba uma proteção assemelhada à criança e ao adolescente. E aqui eu volto, né, à questão referente a essa nossa associação, que é
a Associação de Direito de Família e das Sucessões. A ADEFAS é uma associação que foi criada agora, né, em 29 de julho de 2014. É uma associação, portanto, jovem, é uma associação jovem, mas é uma associação que tem feito muitos trabalhos em prol, especialmente, da proteção dos direitos da personalidade, ou seja, tendo em vista a dignidade da pessoa humana, nas suas relações familiares, nas suas relações sucessórias e também, por óbvio, nas mais diversas relações, e por isso é que fui aqui convidada para participar desse programa, como presidente que sou dessa associação, tendo em vista que é uma preocupação nossa também o morador de rua. Por quê? Por força da dignidade dessa pessoa que não está sendo preservada. Então, a associação ADEFAS se propõe, né, a fazer os mais diversos trabalhos no que estiver ao nosso alcance, né, para orientar, sugerir, né, ajudar o poder público, como já fazemos, por exemplo, no Poder Legislativo, como trabalhamos gratuitamente no Poder Legislativo, sendo consultores e procurando, inclusive, elaborar anteprojetos, projetos de lei, para que possam auxiliar na feitura, na elaboração da lei, nós também nos propomos a auxiliar o Poder Executivo, com os nossos conhecimentos jurídicos e com os nossos conhecimentos psicojurídicos, não meus, porque não sou psicóloga, mas temos na nossa associação psicólogos de grande porte, assistentes sociais de grande porte, professores pós-graduados, professores PhD na área da psicologia, na área da assistência social, que podem efetivamente auxiliar o Poder Executivo. E, portanto, essa é a nossa proposta, né? Que aproveitamos esse programa para fazer. E tudo, repito, tudo com a melhor das intenções, sem nenhum interesse financeiro, em prol de uma melhor sociedade, em prol de uma melhor família, na proteção, repito, das pessoas, da dignidade da pessoa humana. Agradeço a atenção dispensada, repito, coloco-me à disposição o nosso portal em que é dado acesso, né, por meio, obviamente, ali dos contatos, é www.adefas.org.br. Desde logo, então, quero dizer que sejam bem-vindos à nossa associação. Consultem o nosso portal e entrem em contato. Estaremos à disposição para poder prestar estes serviços que a ADEFAS, desde a sua criação, presta e pretende cada vez mais prestar à nossa sociedade. Agradeço a atenção, obrigada.